Olá, olá, meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui na nossa sequência de maratona de questões para delegado de Polícia Civil de Minas Gerais. A banca, como novidade, é a FGV, como sabemos, e, portanto, vamos abordar algumas questões dessa banca e perceber a maneira como ela trata, que, na verdade, e dizendo para tranquilizar os senhores e as senhoras, que nada destoa da cobrança de direito civil das outras bancas, por assim dizer. É uma banca que gosta de enunciados extensos, mas também está trazendo agora enunciados mais enxutos, mais objetivos, sobretudo nessas matérias mais acidentais, como o direito civil. Portanto, sem mais delongas, o nosso objetivo aqui é ajudá-los e fazer uma revisão completa, mas sintética. Comecemos, portanto, nossa exposição. Com a primeira questão, eu já trago aqui para os senhores a prova de promotor de justiça substituto do Ministério Público de Goiás. Vejam, FGV 2024, prova recente. Vejam como é extenso esse enunciado, mas os senhores verão ao longo da leitura que se trata de uma questão muito, mas muito simples. Vamos a ele. Pedro Silva é o único sócio majoritário das sociedades empresárias pertencentes à família Silva. Silva Eventos Limitada, Silva Tour Limitada, Silva Alimentos Limitada, Silva Alimentos e Bebidas Limitada. A Silva Eventos foi constituída há 2 anos e é administrada diretamente por Carlos, filho mais novo de Pedro, com 20 anos de idade. A sociedade empresária enfrenta dificuldades financeiras, deixando de cumprir algumas obrigações. Em razão disso, Carlos não faz qualquer retirada, nem mesmo a título de prolabore. No entanto, utiliza o cartão de crédito da sociedade para algumas despesas pessoais de pequeno valor, como transporte e alimentação. Vejamos já de início, apesar de extenso o enunciado, nós já separamos informação relevante aqui, ó. Essa aqui. Pois bem, prossigamos. A Silva Tour Limitada foi constituída há mais de 30 anos e sempre foi a grande realização de Pedro Silva, que justamente por isso não poupa esforços e estratégias para reerguer a sociedade empresária que perdeu muitos clientes e está deficitária desde 2020. Já a Silva Alimentos e Bebidas Limitada vem apresentando crescimento e lucros consideráveis. Diante dos resultados das 3 empresas visando preservar ao máximo o patrimônio da família, Pedro Silva transfere parte considerável dos bens móveis e imóveis à Silva Alimentos e Bebidas Limitada para a Silva Tour Limitada, além de pagar aos credores da Silva Tour com recursos da Silva Alimentos e Bebidas Limitada a estratégia bem-sucedida para agravar a Silva Tour Limitada. Vejam a confusão do edital, até o professor se confunde e se cansa ao lê-lo. Mas a Silva Alimentos e Bebidas passa a acumular dívidas e entra em colapso financeiro, deixando de cumprir suas obrigações com diversos credores. Diante da situação hipotética narrada, analise as seguintes alternativas. Primeira alternativa, a utilização... marcarei aqui. Primeira alternativa, a utilização do cartão de crédito da Silva Eventos Limitada para as despesas de transporte e alimentação de Carlos configura confusão patrimonial, independente do valor de tais despesas. Vejam aqui a questão no enunciado já traz algumas informações e as alternativas confirmam essa hipótese de que se trata de uma questão pertinente à desconsideração da personalidade jurídica. Só por este exclusivo fato que os senhores percebem, eu tenho certeza disso, logo no início do enunciado, ou logo na primeira informação que o enunciado dá, como esta que aqui está grifada, é possível que nós percebamos, portanto, que se trata de uma hipótese, de uma questão que trata da desconsideração da personalidade jurídica, o que é um tema extremamente simples, não é? De maneira que, quando nós lemos essa primeira alternativa, a utilização do cartão de Silva para as despesas de transporte configura confusão patrimonial independentemente do valor. Nós lembramos lá da disposição que eu disponibilizarei para os senhores aqui logo em seguida, mas nós já lembramos da disposição legal que trata e que isenta de desconsideração da personalidade jurídica quando se trata de despesas de pequeno valor. Portanto, independente do valor, aqui está equivocado. A existência de grupo econômico, hipótese segunda, por si só, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Pois bem, igualmente, disposição legal. A existência de grupo econômico, por si só, não descaracteriza. É uma disposição legal
expressa do Código Civil, que também estará disponibilizado no slide seguinte. Hipótese ou alternativa terceira. A estratégia adotada por Pedro e Silva para salvar a Silva Tour Limitada configura confusão patrimonial. Ora, se há uma transferência de bens de maneira não legal, por assim dizer, ou irregular, há sim que se falar em uma confusão patrimonial, de maneira que esta terceira alternativa é a única correta e, portanto, nossa questão e resposta será letra C. Vejamos aqui, portanto, a disposição legal referente à desconsideração da personalidade jurídica. O artigo 50 do Código Civil. Lembramos, e aqui eu trago aos senhores o seguinte: a matéria de direito civil, sobretudo quando cobrado para concurso de delegado de polícia, ela se resume à letra de lei. Portanto, se você tiver uma boa leitura e gravar as principais partes ali do próprio Código Civil, você já desempenhará o suficiente, eu lhe garanto, para fechar a prova, para gabaritar a prova de direito civil. Muitos perguntam, né? Mas e jurisprudência e doutrina? Olha, se você já tem um contato próximo com a lei, com a legislação civil, com o Código de Direito Civil, seria interessante, talvez, que você, em alguns temas mais cobrados, adentre ou procure estudar alguns conceitos doutrinários e, eventualmente, analise algumas jurisprudências relevantíssimas, bem específicas. No entanto, se você nunca teve contato com direito civil, se você não tem esse costume de leitura da legislação civil, considerando que estamos numa reta final, ainda que a prova seja daqui a um tempo relativamente grande, em janeiro de 2025, fique só com a estratégia de ler a lei seca. Isso é suficiente, isso lhe aprovará e isso lhe fará gabaritar na prova de direito civil, eu lhe garanto. Portanto, vamos aqui só para fecharmos essa primeira parte, artigo 50, desconsideração da personalidade jurídica. O abuso de personalidade jurídica caracterizado pela confusão patrimonial e desvio de finalidade. Portanto, são esses dois os critérios utilizados pelo legislador para que nós tenhamos, portanto, a descaracterização da personalidade jurídica. E isto aqui, e aqui adentrando um pouco na doutrina, só para trazer uma curiosidade aos senhores, isso se trata da teoria maior, é a chamada teoria maior. A teoria menor, que é aquela aplicada no Código Civil, na Lei de Crimes Ambientais, para que haja desconsideração da personalidade jurídica, basta que haja dificuldade em receber o valor da indenização, seja ela consumerista ou seja ela decorrente de crime ambiental, nos exemplos que dei. Portanto, vamos aos parágrafos. Sabemos o que agora é desconsideração da personalidade jurídica, suas hipóteses. Agora vamos aos parágrafos. Para fins do exposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores. Essa hipótese não é aventada na questão, nós podemos passá-la aqui bem rapidamente. Parágrafo 2º. Entende-se confusão patrimonial. Isso aqui já nos interessa. A ausência de separação de fatos entre os patrimônios caracterizadas por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigação do sócio, ou vice-versa. Transferência de ativos ou passivos sem efetivas contraprestações, ou seja, de maneira irregular. Exceto de valores proporcionalmente insignificantes, ou seja, aquela hipótese primeira estava errada por esse motivo aqui, tá? Outros atos de descumprimento. Rol exemplificativo, ok? Parágrafo 3º. Não nos interessa também, igualmente, eu coloquei aqui para que os senhores deem uma lida, tirem um print, pausem o vídeo, façam como melhor preferirem. A mera existência de grupo econômico, motivo pelo qual uma das alternativas anteriores estava errado, justamente porque a mera existência de grupo econômico não caracteriza, não enseja, né, a desconsideração da personalidade jurídica, nem constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade, enfim. Pois bem, encerramos então essa parte, fechamos o conteúdo de desconsideração da personalidade jurídica. Vejam como é um conteúdo simples, né? E essa é a regra que permeia o estudo e as questões de direito civil em concursos públicos, sobretudo, ou melhor, inclusive em questões de promotor de justiça. Então, os senhores ficam bem tranquilos, porque a regra que cobre-se apenas a legislação seca. Tanto é que trouxe uma questão de promotor aqui para os senhores e terá mais à frente uma questão de juiz.
Esse aqui é de delegado, Polícia Civil de Santa Catarina, FGV 2024. Segunda questão, Antônio Balduino celebrou o contrato de locação residencial com Gabriela Bala, pelo prazo de 30 meses. Gabriela, locatária, realizou diversas obras no bem, com destaque para a reforma de encanamento na cozinha, que se encontrava com infiltrações que comprometiam a segurança do imóvel, troca de cabeamento da casa, tornando mais útil a internet, visto que ela trabalha de home office, construção de uma piscina para o lazer de seus filhos e alteração da pintura externa, que se encontrava em perfeito estado, tornando o imóvel na casa da Barbie, sonho da locatária, embelezando o imóvel valorizando 50%, conforme corretores da região. O contrato de locação prevê que as benfeitorias realizadas pelo locatário serão indenizadas, independentemente de autorização prévia, salvo as voluptuárias. Diante da situação hipotética, a respeito de ser uma benfeitoria, assinale a alternativa correta. Pois bem, aqui estamos tratando do tema benfeitorias. O candidato lê a questão, se depara com o termo contrato de locação, já enlouquece. Mas não, a questão não trata de contrato de locação, apesar de trazer um contexto de contrato de locação e uma cláusula de contrato de locação que nos conduz às benfeitorias, que são de 3 ordens: as úteis, as necessárias ou essenciais e as voluptuárias. As essenciais ou necessárias são aquelas que, se não forem efetivadas, ensejam a ruína do bem, necessariamente. As úteis são aquelas que não são necessárias, mas que tornariam mais útil a sua utilização. E as voluptuárias são aquelas feitas para o mero deleite do possuidor ou proprietário, ou aquele que a faça, por assim dizer, não é? Portanto, vamos às alternativas. Letra A. A construção da piscina e a troca do cabeamento da casa são consideradas benfeitorias úteis, porque aumentam a utilização do bem. O cabeamento aqui, como vimos no enunciado, ele claramente aumenta a utilização do bem, justamente porque traz o termo útil, inclusive, aqui, ó, tornando mais útil a internet. Perfeito, benfeitoria útil. Agora, a piscina para o lazer. O lazer aqui, nós incluímos, que beleza de risco, hein, professor? Que bonito, olha. Nós trazemos, nós remetemos à hipótese de deleite, prazer, aproveitamento, mero aproveitamento, enfim. Portanto, a piscina não é útil. A alternativa A está errada por esse motivo. Letra B. Apesar da valorização do imóvel em 50%, a alteração da pintura externa é considerada benfeitoria voluptuária. Embelezamento do bem, voluptuária, ainda que enseje, isso foi um termo colocado para lhe confundir, ainda que enseje na valorização do bem. Letra B, a nossa certa. Continuemos aqui apenas para revisarmos o conteúdo. Todas as benfeitorias realizadas na situação narrada no enunciado devem ser indenizadas, com exceção da construção da piscina, por ser voluptuária. Bom, aí nós temos 2 questões. Realmente a piscina é voluptuária, como vimos, mas nós temos 2 questões em relação a isso. Ou o contrato estabelece uma indenização por construção de benfeitorias, ou nós aplicamos a regra geral do Código Civil, mas essa regra geral ela não está no edital de vocês, e vocês a encontrarão no artigo 1200, 1206, por volta do 1200, que trata do direito das coisas, na indenização ou ressarcimento de benfeitorias ao possuidor, de boa-fé e má-fé. E nós temos umas diferenciações. Se você estuda direito civil para outras carreiras ou para outros editais de delegado que possivelmente, ou como é comum, inclusive, trazem a parte de direito das coisas, inclusive direito à posse, direito à propriedade, é interessante que você saiba essa diferenciação. Quando o possuidor de má-fé deverá ser ressarcido e quando o possuidor de boa-fé deverá ser ressarcido. E por isso eu remeto aos senhores a essa parte do Código Civil que nós não abordaremos, porque não é objeto deste edital de Minas Gerais. Letra D. A reforma do encanamento da cozinha é considerada como benfeitoria útil, visto que facilita a utilização do bem. Vejamos que é uma benfeitoria necessária, justamente porque é esse o dado que o enunciado nos traz. A reforma do encanamento da cozinha, que se encontrava com infiltrações, comprometiam a segurança do imóvel. Portanto, é necessário e não útil, como diz a questão. Alternativa errada. Letra E e última, as benfeitorias descritas no enunciado devem ser indenizadas pelo locador, salvo a troca de cabeamento da casa. Bom, aí nós eu remeto àquela ideia novamente de contratual ou legal, a depender da hipótese. O contrato pode suprir a regra legal, desde que disponha de maneira diversa e seja um contrato válido, senão nós voltaremos àquela regra geral do Código Civil, lá pelos idos do artigo 1200, para o qual já remeti os senhores. Próximo slide aqui eu trouxe só para
finalidade de estudo, a disposição legal que traz, artigo 96, acerca das benfeitorias, voluptuárias, úteis e necessárias, conservação do bem, as necessárias, aumenta a facilitação do uso do bem, as úteis, voluptuárias, mero deleite ou recreio. Vale a pena dar uma revisada. Próxima questão, também de delegado de polícia de Santa Catarina, desse ano ainda, de 2024, Jorge Granger e Ana Macbeth, muito criativo aqui a nossa banca. Pais de Jane, fruto de uma relação casual, decidem emancipar a filha, que tem 16 anos e 3 meses de vida. Nós vimos aqui, como os senhores bem sabem, né? Nós não vimos ainda, na verdade, mas os senhores bem sabem disso, que a partir dos 16 anos é possível a emancipação, sendo hipótese de relativa maioridade. Sobre a hipótese, de acordo com o ordenamento jurídico vigente, sendo a alternativa correta, letra A. Na situação narrada, a efetivação da emancipação dependerá de manifestação expressa de Jane, que poderá ser suprida judicialmente. Jane é a filha. A legislação, o Código Civil, não traz a necessidade de manifestação expressa de Jane. A anuência de seus pais, feita por instrumento público, já bastaria para emancipá-la, ainda que ela não queira. Pois seus pais, como nós sabemos, são, a partir dos 16 anos, são justos representantes de Jane. São legais representantes, melhor dizendo. Portanto, a alternativa está errada. Os pais deverão, letra B, os pais deverão requerer a emancipação judicial da filha, que deverá ser ouvida. Novamente, ela não deverá ser ouvida. E a emancipação judicial, a judicialização da emancipação, ela não é necessária a priori, justamente porque a anuência dos pais, ou na falta de um deles, apenas do outro restante, por instrumento público, supre a necessidade de manifestação ou homologação judicial, que só acontecerá em caso de tutela, ou seja, havendo tutor, para a emancipação é necessário processo judicial. Letra C. A filha deverá ter economia própria, que deverá ser comprovada pelos pais como pressuposto material para a emancipação. A economia própria, como veremos adiante, ela é uma das hipóteses de emancipação, não o seu requisito essencial. Portanto, alternativa errada. Letra D. A emancipação pela concessão dos pais será feita mediante instrumento público, independente de uma obrigação judicial. Exatamente, é esta a regra. Instrumento público dos dois pais ou, na falta de um deles, do outro remanescente. Letra E, a última. O desejo dos pais na emancipação da filha dependerá do exercício de emprego público efetivo ou colação de grau em curso de ensino superior. Vejamos que isto aqui é uma das hipóteses que não abarca ou que não é apresentada e não é trazida pelo enunciado em questão. Portanto, a alternativa também errada, resposta letra D. Analisemos, então, a parte legal que trata, no Código Civil. Artigo 5º, que trata da emancipação. Aqui nós temos as hipóteses, os senhores as lerão certamente agora ou depois, e trouxe aqui de curiosidade, acréscimo, artigo 9º, artigo 10º. E esses dispositivos são objeto de cobrança frequente pelas bancas, justamente porque é possível fazer uma série de confusões entre eles, justamente porque nós estamos tratando da diferenciação entre registro ou averbação. Então, nós temos aqui, estas hipóteses serão registradas em cartório de registro público, inclusive a emancipação, que nós tratamos na questão. Essas outras hipóteses serão averbadas. Portanto, as bancas adoram trazer, serão objeto de registro, e colocam como alternativas erradas as hipóteses de averbação e vice-versa. Atenção nisso. Próxima questão, delegado de Polícia Civil de Santa Catarina, ao estudar o controle jurisdicional da atividade administrativa da modernidade, Celeste verificou que a perspectiva pragmática apresenta peculiaridades marcantes, cujo debate tem se intensificado no âmbito do direito administrativo, notadamente após as alterações promovidas pela Lei 13.655 de 2018, no Decreto-Lei 4657/42, a Lei de Introduções às Normas do Direito Brasileiro. Nesse contexto, considerando a doutrina de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca do tema, é correto apontar os seguintes eixos ou axiomas da perspectiva pragmática. Vejamos que axiomas são aqueles postulados de valor, dos quais se extraem algum entendimento que, não raro, a lei quer passar ao intérprete. Portanto,
Vejam que peculiar essa questão aqui. Eu costumo dizer que as provas de concurso público sempre haverá uma ou duas questões que ninguém saberá responder. A pessoa pode até eventualmente acertá-la, mas respondê-la exatamente com plena certeza, ela não saberá fazer. Essa é uma das questões, porque apesar de alguns termos nós já conhecermos, os outros termos trazidos pelas questões não são comuns de estarem presentes, sobretudo em doutrinas estudadas para concursos públicos. De maneira que aqui, ainda que você saiba um ou outro termo, seria um exercício de um chute, mas um chute técnico. E aqui eu explico aos senhores. Na lei de introduções, na LINDB, nós tivemos uma relativamente recente, em 2018, alteração legislativa que incluiu muitos dispositivos referentes ao direito administrativo. Portanto, é também uma lei estudada no direito administrativo, sobretudo naquela parte final que foi recentemente alterada. E lá nós tivemos alguns conceitos que estão dispostos em forma de lei, mas a doutrina de jurisprudência os sintetizou em termos, que são justamente os termos que estão aqui na questão. Portanto, para auxiliá-los, veja que consequencialismo, um termo que aqui tem na questão B, por exemplo, tem também na alternativa C, na alternativa D também, é um termo conhecido. Consequencialismo é o quê? Aquela análise de consequencial de que um ato praticado por um administrador público pode trazer para a coletividade, para a própria administração pública. Quais seriam essas consequências? Um dano ao particular desarrazoado, uma atribuição de ônus ao Estado em indenizações porventura perquiridas por esses particulares prejudicados e uma série de outras questões. A insegurança jurídica causada. Portanto, esse consequencialismo é um termo que geralmente nós conhecemos, né? Ou pelo menos já ouvimos falar. Então, de início, só por conhecermos o consequencialismo, já eliminamos letra A e letra E. Agora, os outros dois termos, contextualismo e qual outro? Fundacionismo, Ixi, Maria, tá escrito aí, vocês estão vendo. Relativismo, anticontextualismo, enfim, antifundacionismo. Vamos analisar uma por uma das que restaram. Letra B, consequencialismo. Correto. Relativismo. Correto. Um dos princípios da moderna administração pública, modernos do direito administrativo igualmente, é justamente o relativismo, que redunda naquela mitigação de formalidades, ou seja, o não cumprimento de uma certa formalidade não enseja nulidade de um ato administrativo. Pelo contrário, ele deve buscar ser validado ou convalidado de maneira que aquele ato permaneça rígido, prezando, inclusive, pela segurança jurídica. Fundacionismo. Fundacionismo também traz aquela ideia de amarras, de conceitos estritos e amarrados que não são permeáveis por aquela maleabilidade ou relativismo do informalismo mitigado que eu acabei de dizer. Então, esses dois termos aqui, eles estão... E eu estou analisando aqui o dicionário, tá? O sentido dos termos. Fundacionismo e relativismo, eles são incompatíveis entre si. Eu só acrescentei a parte do direito administrativo. Então, nós já eliminamos também essa questão letra B. Vamos pular para a letra D. Relativismo, relativismo aqui de novo. Consequencialismo e anticontextualismo. Esse aqui é um termo importante, justamente porque a LINDB, nessas novas alterações, nós lembramos, e aqui eu vou passar para os senhores o texto escrito da lei para facilitar a revisão, nós lembramos que elas trazem alternativas de que o julgamento de validade ou invalidade de atos administrativos pelo órgão superior de revisão, enfim, ele deverá analisar as circunstâncias práticas reais que teve o gestor administrativo público para tomar aquela determinada decisão. De maneira que isso significa o quê, em outras palavras? Um contextualismo da situação, um contextualismo fático. Portanto, anticontextualismo não se adequa aos padrões da nova alteração legislativa da Lei 13.655, de maneira que a letra C é a correta. Vejamos os termos. Antifundacionismo, ou seja, aquela maleabilidade principiológica e de formalidades. Contextualismo, a contextuação fática e circunstancial que mencionei.
e o consequencialismo, que é aquele primeiro termo que nós mencionamos, que é justamente averiguar as consequências que um ato administrativo ou alteração dele pode trazer aos particulares ou à própria administração. Professor, que loucura dessa questão, uma loucura, né? Mas se nós analisarmos apenas os termos, dá para a gente fazer uma espécie de somebody love ali e tentar dar um chute técnico e eventualmente acertar. Errar essa questão aqui não é de entristecer, tá bom? Então fiquem tranquilos que a maioria errou. Essa questão foi uma questão bastante errada realmente, mas é uma questão heterodoxa, não é a regra de cair. Coloquei aqui só para que nós aprofundemos em alguns temas importantes. Próxima questão. Delegado. Próxima questão nada. Aqui é a revisão ou a alteração legislativa da LINDB que eu mencionei para os senhores. Vejamos aqui, ó, artigo 20, artigo 21, artigo 22. Aqui estão o contextualismo, o consequencialismo e o antifundacionismo. Os senhores leiam, revisem, decorem e levem para a prova, ok? Tirem o print, enfim, façam como melhor preferirem. Próxima questão. Juiz substituto de Goiás, 2023, FGV. No dia 16 de fevereiro de 2023, José, porteiro do condomínio Paz e Harmonia, deixou seu turno às 14 horas. Aproveita então para se embriagar no bar do condomínio. Depois de 8 meses, depois de 8 doses de destilado, perdoem, professor, encoraja-se a pegar na garagem o carro de Mauro, morador do edifício. O vigia, mesmo desconfiado da embriagagem de José, permite sua saída. Ao virar a esquina, José colide com uma árvore e avaria o veículo. Vejamos, outro ponto digital. Percebam que nós estamos caminhando aqui de maneira que consigamos abarcar, pelo menos de maneira ainda que superficial e aprofundando em alguns determinados temas, o edital de vocês, passando pela parte inicial do Código Civil, a emancipação, as pessoas jurídicas, com a desconsideração da personalidade jurídica, passando pela parte que trata agora da responsabilidade civil, porque o edital de Minas Gerais é um edital muito enxuto, portanto, relativamente rápido a revisão, e nós conseguimos revisar somente com base na legislação seca, como já disse. Portanto, aqui uma questão clássica de responsabilidade civil, que pergunta: nesse caso, consideradas as teorias sobre o nexo causal no âmbito da responsabilidade civil, o condomínio, ixi, o professor tá pirado aqui, né? Pelo amor de Deus, vamos dar uma melhorada nisso aqui, ó. O condomínio. Portanto, analisemos a responsabilidade do condomínio, que é o empregador do sujeito que pegou um carro de um condomínio e avariou colidindo com uma árvore. Estamos tratando aqui, o termo técnico e doutrinário é a responsabilidade ou culpa em eligendo ou culpa em vigilando. Culpa em eligendo é aquela quando você, como empregador, escolhe um funcionário para a sua empresa e esse funcionário comete algum ato passivo de responsabilização civil. Você, como empregador, tem responsabilidade objetiva legal por culpa em eligendo, culpa de eleição, traduzindo, de responder por aquele dano causado pelo seu empregado. É algo que se assemelha à responsabilidade civil do Estado. Vejamos as alternativas aqui. Condomínio não poderá ser responsabilizado? Claro que não. Nós temos aqui responsabilidade objetiva, inclusive. Só poderá ser responsabilidade se adotada a teoria da causalidade direta e imediata. Letra C, só um minutinho que já explicarei. A letra B, C e D. Só poderá ser responsabilidade se adotada a teoria da causalidade adequada. Só poderá ser responsabilizado se adotada a teoria da equivalência dos antecedentes causais. Vejam que a legislação, e aqui nós devemos nos ater à legislação para esse caso, porque a questão trouxe 3 hipóteses de causalidade. De maneira que é difícil que numa questão objetiva nós consigamos vislumbrar a hipótese de causalidade ali em questão. E o que nos salva nesses casos é justamente a legalidade, a estrita legalidade, que traz uma hipótese de responsabilidade objetiva e ponto. A lei não traz a causalidade, que o legislador, melhor dizendo, não trouxe a causalidade que ele quer vislumbrar naquele caso.
para que haja responsabilidade. Ele só apontou que é uma responsabilidade civil objetiva. De maneira que a letra E poderá ser responsabilizado independente da teoria que se adote, é a corretíssima, independente da teoria. A lei diz que ele responde e ponto final, responsabilidade objetiva. Mas para que nós não ficamos aleijados com as causalidades, vamos a cada uma delas. E você que estuda para direito penal já sabe elas na ponta da língua, eu tenho certeza disso. Equivalência dos antecedentes causais, regra geral do Código Penal, artigo 13, caput. Tudo aquilo que implica em um resultado, ainda que não cause ele diretamente, é considerado causa e, portanto, é passível de enquadramento numa relação de nexo de causalidade. É a regra. Inclusive, aquela crítica, né, de regressão ao infinito, justamente porque um sujeito que mata outro utilizando uma arma de fogo, ora, a empresa, determinada fabricante, construiu a pistola que deu causa, anos depois, a um homicídio. Portanto, pela teoria da equivalência dos antecedentes causais, e essa teoria analisada sem a crítica do regresso ao infinito, significaria ou resultaria numa responsabilidade da própria fabricante. Causalidade adequada, parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal. É aquela hipótese que nós temos da relação probabilística. Não é? Aí nós entramos naquela questão das concausas, absolutamente independentes, relativamente independentes. É a probabilidade de um efeito causal dar causa ou dar resultado a um determinado dano ou a um determinado resultado juridicamente relevante. E aqui, no caso, civilmente relevante e, em paralelo, que nós estamos tratando como analogia, penalmente relevante. E causalidade direta e imediata, que nós já conhecemos mais propriamente pelo direito administrativo, é aquela hipótese clássica, as bancas também adoram cobrar de responsabilidade civil no caso de fuga do detento. Se a fuga do detento for combinada com um resultado grave por ele causado de maneira direta e imediata, ou seja, logo após a fuga, o sujeito foge e mata alguém logo em seguida, nós estamos diante de uma imputação ao Estado de arcar com aquela responsabilidade civil. Portanto, revisadas as causalidades, nós encerramos aqui a nossa aula de hoje com a nossa revisão, artigo 932, responsabilidade civil do Código Civil, inciso 3º, culpa in eligendo, o empregador, caput primeiro, são também responsáveis pela reparação civil, o empregador pelos seus empregados. Artigo 933, as pessoas indicadas no inciso 1 a 4, artigo antecedente, ou seja, artigo 932, ainda que não haja culpa objetiva, responsabilidade objetiva, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. Meus queridos, por hoje é só, espero que os senhores tenham aproveitado a aula de hoje e aproveitem para revisar a legislação propriamente dita e que os senhores serão muito felizes na prova e na resolução das questões oficiais no dia oficial e aguardo notícia da aprovação. Obrigado e não se esqueçam de se inscreverem no canal, ativarem o sininho. Era para eu ter dito isso logo no início, mas acabei me esquecendo, estou dizendo agora. Obrigado e um bom dia, boa tarde ou boa noite aos senhores.